Fala, turma, beleza? Vamos fazer mais uma análise diária aí. Hoje a análise diária vai ser dividida em duas partes. A gente vai falar sobre a Champions, vamos falar sobre os jogos da Copa do Brasil, e aí eu vou dividir uma outra parte para a gente falar sobre a MLS e alguns jogos que tem da USL, beleza? Só para ficar mais fácil para a gente fazer essa divisão e não ficar tão difícil essa organização. E também aproveito ficar um pouco mais curto. City Real Madrid, 4 horas da tarde, o primeiro jogo que eu vou trabalhar. É, Tende a ser um jogo muito bom para se assistir. Não sei se vai ser um jogo over, vai ser um jogo under, mas eu acredito que esse jogo pode ter o caminhar bastante movimentado se sai um gol rápido nesse jogo, porque vai tirar as duas equipes da zona de conforto e ele vai trazer um senso de urgência e de necessidade diferente do que o jogo passado. O jogo passado era, como ainda tinha um jogo da volta, então ninguém estava se expondo muito, foi muito bem estudado. O Real Madrid conseguiu propor um pouco melhor o seu conceito de jogo sobre o City. Era um City propositivo com o Real Madrid muito bem naquele meio-campo ali, principalmente com o Rodrigo voltando ali para fazer o meio também. Então estava obrigando muito o City a jogar pelas pontas, às vezes fazer algumas bolas mais longas do que o normal que o City fazia, que é sempre esse toque curto, e ele teve bastante dificuldade. O que eu acho do jogo de amanhã? Saindo um gol rápido nesse jogo, o jogo tende a ser movimentado, porque a necessidade é muito maior. É o jogo de volta, então não tem mais uma terceira chance. E não é o jogo de ida. Então, o senso de urgência, a necessidade, a forma que você vai se expor é muito maior. Seja o City ou seja o Real Madrid. Ambos os times têm bons contra-ataques. O que eu tendo a acreditar, vamos considerar que o Real Madrid ele consiga abrir o placar sobre o City. Eu acho que esse jogo vai ser muito mais corrido o jogo inteiro. O Real pode ter os seus momentos recuados, mas pela forma que ele joga, que ele joga não, que ele jogou contra o City, e que o Real, assim, em alguns momentos ele recua um pouco, desce as linhas, te marca alto para não te deixar ganhar campo, mas ele continua ali com a linha alta, marcando pressão em cima ali no erro do adversário. Vai ser um City se expondo legal, tentando ficar mais ofensivo e o Real Madrid podendo ter opções de contra-ataque, e aí seria um jogo movimentado. O que eu não sei se seria legal, mas isso vai ser muito do City que vai vir para o campo amanhã. O Manchester City poderia abrir o placar, sendo propositivo no Real Madrid mesmo, e aí a gente não sabe se o City ele vai recuar, porque a gente viu que esse Manchester City em alguns momentos ele não quer ficar com a bola, e aí pode ser legal. Ou esse City vai querer continuar com a bola e vai forçar muito o jogo e acaba ficando um jogo muito faltoso, um pouco mais amarrado do que se espera se o Real Madrid abrir o placar. Mas tudo isso depende da postura do City. Se ele vier para ficar mais recuado e jogar no contra-ataque, pode ser. Se for aquele City que faz 1 a 0, continua querendo ter a bola no pé, que vai ter um Real Madrid tentando sair para jogo, pode ser que esse jogo fique um pouco mais truncado, mais faltoso, e o jogo fique ruim ou não. Também o City vai vir para cima, o Real sobe, fica aquele jogo de antecipação, que antecipar primeiro vai acabar abrindo o placar, na verdade. Eu acho que esse 1,60 para o City é baixo pelo Real Madrid, mas é justo pelo time e pela estatística que ele tem. O Manchester City, se não me engano, em 30 jogos em casa, ele tem 28 vitórias. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, o Real Madrid está longe de ser um dos melhores times fora de casa. O Manchester City, desde 2018, não, não, não perde em casa para o Lyon, se eu não me engano, na Champions League, né? É, O Real Madrid tem mais dificuldade. Se eu não me engano, o Real Madrid nunca chegou numa final de Champions definindo a semifinal fora de casa. Algo em torno disso, que eu saiba. É um jogo difícil para o Real Madrid, é o maior campeão da Champions, é talvez o melhor time em questão de propositura de jogo da Champions também. Então não vai ser um jogo fácil, é um jogo para muito cuidado. Não sei se eu trabalho nesse backseat porque talvez tenha contra-ataque. Não sei se uma correção no City aí eu também devo trabalhar. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que eu devo ficar bem mais como um telespectador do que trabalhar esse jogo. Muito provavelmente. Acho que vai ser um jogo difícil, um jogo truncado.
E aí, assim, tem tantas oportunidades amanhã, a gente tem Copa do Brasil, tantos jogos legais. Eu devo ficar de fora desse jogo aqui. Muito provavelmente, salvo uma leitura absurda e tudo bem. E eu vou trabalhar, mas assim, até no Panther mesmo. Não pretendo deixar nada no Real Madrid, nada no Manchester City, nada no ambas, 2,5, nada, nada. Talvez algo que me chamou a atenção foi o handicap mais um do Real Madrid. Porque se o City vence, dá retorno. Mas assim, também completamente fora do meu radar, não tenho noção nenhuma de se no longo prazo o profit loss é positivo, enfim, não é ali o meu radar. Confesso a vocês que o jogo pode dar surgir uma oportunidade, a gente trabalhar um limite, alguma coisa do tipo. Mas assim, num contexto geral, analisando agora friamente e considerando esses cenários que a gente está trocando ideia aqui, eu não pretendo fazer nada. 6 minutos de Manchester City e Real Madrid. Palmeiras e Fortaleza. 1,44 para o Palmeiras em casa é foda, hein? Muito baixo. É muito baixo isso aqui. Eu não tenho condições de trabalhar isso no trade. O Palmeiras vai ter que dar um padrão muito grande. O Fortaleza não vai poder sair para os contra-ataques e o Palmeiras em casa ele cede espaço para tomar alguns contra-ataques. Ele toma alguns ataques. O Palmeiras é um time que até ele abrir o placar, ele é bastante propositivo, fica ali com a posse de bola. É um time que em casa ele não perde para ninguém, isso é fato. Eu entendo essa estatística do Palmeiras aqui, é quase do Manchester City. Quando foi a última vez? Nem temos aqui quando foi que o Palmeiras perdeu. Fortaleza fora de casa também não é um time ruim. E aí, assim, eu tô jogando pela cotação. Eu não consigo ver o Palmeiras jogando para 1,45 ou 1,50 contra o Fortaleza. Eu não consigo ver o padrão encaixado para eu trabalhar a favor dele. E agora eu estou falando de trade. Então eu não vou conseguir, muito provavelmente, acho muito difícil, eu ficar a favor do Palmeiras. É muito mais possível ser um jogo de transição em alguns aspectos. Eu sei que é um jogo de ida. Se o Fortaleza for muito passivo, mas muito passivo, eu cogito trabalhar a favor do Palmeiras. Mas talvez eu tenha mais vontade de trabalhar esse lei cotação alta do que esse back Palmeiras. E talvez esse jogo fique um pouco distante do meu radar. O que eu achei interessante, e aí até comentar aqui com vocês que eu tinha dado uma olhada prévia na verdinha aqui, era a cotação do ambas desse jogo, se eu não me engano. Não é? 2, eu tinha achado alto. Mas assim, é também para trabalhar ao vivo, nada no pré-live, a não ser que fosse numa alavancagem mais recreativa, enfim. Aí tudo bem. Santos e Bahia, jogo bom. O Bahia eu não acho que aguenta o Santos em casa. O Santos em casa ele tá bem organizado, né? Nem parece que o Santos conseguiu arrancar empate do Galo, ganhou do Botafogo de São Paulo na Copa do Brasil, isso? É, né? Do América. Esse foi o jogo da volta, não é? Eu acho. Ganhou do América 3-2, ganhou do Bahia em casa agora recente. Cara, se o Bahia vier com a proposta de ficar muito aberto, o Santos pode decidir esse jogo aqui. Olha quem diria, né? O futebol do Santos, a gente fala isso. Um Santos decidir um jogo num jogo de ida, realmente é muito difícil. A gente tem um Santo a 2, isso me interessa para um possível Lei Bahia. O Santos, pelo que eu vi nos jogos dele em casa, ele começa bem forte, bem propositivo, ele é bem positivo mesmo. E se o Bahia não começar ou tentar sair para o jogo nesse início aí, ele pode se prejudicar e tomar um gol rápido. Eu sei que o Santos também cede espaço, tem que ver aí qual vai ser o time. A gente sabe que o Santos perdeu o seu principal zagueiro aí, vamos ver como é que vai ser o time, mas assim, é, o Santos pode tomar, mas como também pode fazer. Ele começa bem intenso no início, então eu vou ficar de olho nesse jogo. Pode ser um jogo para gols, pode ser um jogo para trabalhar várias oportunidades, mas como é jogo de ida da Copa do Brasil, 1-0 Santos pô, tá ótimo e tem que ficar atento nisso. O quanto o time quer fazer o segundo ou terceiro gol, ou até o primeiro, né? Se o jogo tiver 0-0, o quanto é que compensa ali para ele ali num cálculo de risco, o quanto ele tá no senso de urgência de querer matar um jogo de ida, de segurar um pouquinho, deixar o outro time subir. Então, é importante nesses jogos de ida a gente ter cuidado nisso. Grêmio e Cruzeiro aí. Cara, esse Grêmio a 2,15 eu tenho um medo danado. O Cruzeiro tá jogando bem. Eu venho dizendo há um bom tempo assim. Cara, eu vi alguns jogos que o Cruzeiro perdeu, como pro América e para alguns outros times. O Cruzeiro, fora de casa, ele era o propositivo da história. Eu até comentei, parece que o técnico do Cruzeiro escutou o que eu tô falando. Eu falei, cara, o Wesley tem que ser titular desse time do Cruzeiro porque ele era um reserva de luxo no Palmeiras.
É um puta de um jogador. Eu sei que o Grêmio em casa é muito forte, mas a gente vai conseguir ver que o Grêmio recentemente teve 3 empates. Fortaleza, Bragantino e ABC. E do Bragantino podia ter perdido. Ele empatou no último lance do jogo. Se eu não me engano, ou foi quase no último lance do jogo. Foi quase no último lance do jogo, porque ele podia ter virado o jogo. Isso é verdade. É, O Grêmio tem algumas derrotas, mas realmente é um race muito bom em casa. É, Dificilmente o Grêmio tende a perder esse jogo, mas assim, bicho, do jeito que o Cruzeiro tá 8,80, eu acho que ou o Cruzeiro perde de legal, tipo um 2-0, ou ele vai acabar achando alguma coisa aí. É um jogo para muita leitura de jogo. Amanhã tem muito jogo, cotação parelha. 2,4, 2,350, 1,80, 3,50. Então tem muito jogo parelho que é muito bom para a gente trabalhar lei. Amanhã mesmo é o dia dos leis. Eu vou até botar, deve estar no título do vídeo aí. É o dia dos leis. Muito provavelmente amanhã é o dia dos leis. Trabalhar lei pior equipe em campo, essas cotações mais altas, até para trabalhar mais safe zone, agora estou falando de trade. E vou dizer a vocês, se eu tivesse que deixar algum Panther, eu deixaria do ambas do Palmeiras, ambas do Santos e ambas do Grêmio. Ou algo em torno disso aí, nesse sentido. Porque, cara, eu tô achando que tem muito jogo que vai ser bem movimentado. Ou talvez porque esses três em específico que eu comentei é, são jogos movimentados. É, Palmeiras e Fortaleza eu iria de ambas, mesmo que o Palmeiras ganhasse 3-1. O Santos e Bahia também. Eu não consigo ver o Santos sair nesse jogo sem tomar gol, mas acho que o Santos vai emplacar pelo menos os dois. Talvez o Grêmio aqui não viessem ambas pela postura de um dos dois aqui, mas é bem possível, tá? Porque às vezes esse jogo tem uma cara de 2-0. Por parte do Grêmio, talvez o Grêmio não se exponha tanto, ele queira ter mais o controle do jogo, mas de uma forma mais equilibrada. Então esse jogo era o que eu tenho mais receio, mas um Pantezão tem muito ambas interessante para amanhã. Jogo de ida, Sport São Paulo. Jogo aqui em Recife. Wilton Pereira Sampaio, Jesus Cristo, que árbitro, hein? O Sport foi para 3,10, estava 2,80. Foi para 3,10, o São Paulo foi para 2,38. Realmente é uma cotação bem baixa, na minha opinião, para o São Paulo. O Sport vem jogando muito bem em casa. A gente pode pegar e comparar o Sporting, principalmente no primeiro tempo. Se eu não me engano, era o melhor time do Brasil. Se eu não me engano, o Sport, todos os primeiros tempos que ele jogou esse ano, todos ele venceu. Salvo um que não foi em casa, foi na Arena Pernambuco, que seria um jogo referente a casa, acho contra o Santa Cruz, que foi 2-0, mas ele fez os gols no segundo tempo. Não, foi no primeiro tempo, acabou tudo que eu falei, esquece. É isso. É muito forte no primeiro tempo. São Paulo tem um detalhe: é um time que toma muito pouco gol e dificilmente entrega uma derrota. Olha isso. O São Paulo tem muita dificuldade de vencer alguns jogos, tem dificuldade de fazer gols, mas o São Paulo, para entregar uma derrota, é dificílimo. E isso é algo a se atentar aqui. O que eu acho e tendo a acreditar pela postura, e isso não quer dizer que o esporte vai vencer, pela postura do esporte, eu tendo a acreditar que essas cotações é para se inverterem, parecido com o Fluminense e Flamengo que foi hoje. O Sport para um 2,50 e o São Paulo em algum momento para 3,10, 3, e você conseguir trabalhar nessa correção pela postura do Sport. O Sport dificilmente vai deixar o São Paulo ter a bola no pé e o São Paulo em vários momentos ele nem faz questão de ter a bola no pé. O que eu acho? O Dorival vem com a expectativa que pode vencer esse jogo. E eu tenho certeza, pelo que eu conheço do Anderson Moreira e pelas declarações dele, ele vem para vencer esse jogo e ele já deixou claro que não é para vencer de 1-0. Se ele puder fazer um 2-0 no São Paulo aqui, ele vai fazer. Não sabemos o time que o São Paulo vem, mas aparentemente é titular pelas cotações. São Paulo jogou bem titular e forte agora contra o Corinthians. O Sport foi jogar domingo à noite, 8h30 da noite. Então, o time vem um pouco mais cansado e tal, mas assim, a gente tem o Juba, o Love, o Edinho, os caras estão jogando muito, estão jogando bem. É um jogo difícil, mas esse jogo eu não acho. Assim, se tiver algum jogo, se a gente tiver que estabelecer para quem é mais difícil esse jogo, é para o São Paulo, sem sombra de dúvidas. Por isso que eu não concordo com as cotações. Esse jogo, sendo de ida, o Sport sabendo que ele precisa vencer para tentar segurar o resultado do Morumbi, oitava de final de Copa do Brasil,
tem a necessidade de ir para cima, é o único time da Série B que está na competição ainda. Assim, as cotações são favoritas para o São Paulo, é verdade. São Paulo tem mais qualidade técnica, sem dúvidas. Mas eu tenho certeza que esse jogo tende a ser muito mais difícil para o São Paulo do que para o Sport. Pelo fator casa mental, e quando a gente diz mais difícil, é até pelo time que joga fora de casa, às vezes tendo que segurar um resultado. Quem sabe um 0-0 que para o São Paulo seria ótimo, né? Porque define em casa no Morumbi, então 1-0 é São Paulo. É isso. A gente tem um América Internacional, meu amigo, esse jogo eu vou passar aqui para vocês. Pensem no jogo difícil, já também 15 minutos de vídeo. O América muito mal, um time que toma gol para qualquer equipe. Em casa ele continua inconstante, apesar que lá atrás ele tinha até uma boa race. É um time que ia aqui e acolá, vencia legal em casa. Mas pô, tomou 2-1 pro Cuiabá. Se não me engano foi de virada esse jogo, não foi? Dá uma olhada aqui. Foi de virada, 85-91, esse é time que vai cair. O Cruzeiro tomou um 4-0, cara, é difícil. O Inter fora de casa também não é um time bom. O Inter é um time que toma gol pra qualquer time, literalmente. Se o América é um time que toma gol pra qualquer time, o Inter é mais ainda, mais ainda. Eu acho que esse jogo aqui pode ser o mais over da noite, mas assim, eu vou fugir desse jogo assim, para match odds. Se eu vim pra fazer alguma coisa nesse jogo aqui, é um 2,5, é um mercado de gols, é um caralho a 4. Até passando o olho aqui, ambas é 1,80, é isso. É isso, é o que é. 2,5, 2,10, é por aí. É por aqui, nada diferente disso. Não tem o menor perigo de eu pegar um padrão do Inter ou do América, a não ser que seja muito claro e super criterioso, uma correção, mas mesmo assim, cara, o medo que eu vou ter de tomar um gol nesse jogo, talvez me faça nem querer me expor no mercado. E do jeito que eu sou chato com essas coisas, é bem difícil mesmo. Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo deu dois pequenos vacilos, né? Perdeu um joguinho pro Goiás, jogou pra caralho contra o Corinthians. Na verdade, não deu nenhum vacilo, não. Eu tava com na cabeça aqui que ele tinha perdido pro Galo, mas na verdade ele ganhou também. O Botafogo tá jogando muito bem, deu vacilo contra o Goiás, mas normal, fora de casa, faz parte. Mesmo fora de casa, o Botafogo tem uma boa race, já tinha visto isso. O Paranaense em casa é monstruoso, né? Esse é o problema. Mas você pode ver que o Paranaense em casa, quando pegou um time ok, 3-2 com o Coritiba, 2-1 com o Flamengo, 3-1 com o CRB, 2-1 com o Galo, e eu acho que aqui é o mesmo cenário, é um Paranaense sim, é um 2-1 Paranaense, é por ali. A questão do Paranaense que eu sinto muito é que além do contra-ataque dele ser muito forte, o Vitor Roque é um cara muito fora da curva, o Paranaense é um time que faz gol, e ele não é esse time que demora, vai ficar no roda-roda Jequiti para fazer o gol em você, ele vai fazer o gol rápido, e consequentemente ele também vai tomar um golzinho aqui e acolá ao longo do jogo. Geralmente o Paranaense faz um gol, toma um, aí faz o 2-1, ou abre um 2-0 e toma um, enfim. Não acho que esse jogo vai ser diferente. Me surpreenderia uma vitória do Botafogo, mas assim, o time tá tão organizadinho que eu diria, pô, sim, é ok. Teria vários outros times aqui que eu teria certeza que não teria possibilidade nenhuma de vencer do Paranaense. O Botafogo é um time que você fala, caramba, beleza, né? Pô, venceu da casa do Flamengo, que também tem uma estatística absurda em casa, por que não poderia vencer do Paranaense, na verdade? Mas eu acho difícil. Eu acho difícil que o Paranaense tem um elenco bem forte. E o Botafogo talvez venha com uma proposta para perder de pouco, ou até empatar, que tá ótimo também, né, para definir em casa. A gente tem um Galo e Corinthians e assim, porra, eu sei que o Corinthians está mal pra cacete, eu sei que o Corinthians está com todos os defeitos do mundo. Eu sei que o Galo vai vencer. Eu não tenho dúvida que o Galo tende a vencer esse jogo. O Galo voltou a jogar bem. O Hulk tá bem, o Paulinho voltou a jogar bem. Cara, o Galo está bem agora. É o momento do Galo, o Galo em casa. Não é acho que é da Independência o nome do novo estádio, né? Eu sei que não deve ser lá. É num estádio ainda antigo, lá, acho que é o Mineirão, né? Cara, lotado. Corinthians não tende a vencer esse jogo. O Corinthians vai tentar sobreviver. Não acho que o Corinthians consegue achar nada aqui. Mas 1,50, porra, é foda, né? É foda. Por um time catimbeiro como o do Corinthians, 1,50 é duro. Mas eu vou dizer a vocês. Eu pego esse 1,50 do Galo e não pego esse 1,50 do Palmeiras. Agora, isso quer dizer que o padrão vai ter que ser diferente? Não. Para eu pegar uma odd de 1,50, ele não vai ter que estar jogando para 1,80 e eu vou pegar só porque é 1,50. Ele vai ter que estar jogando para 1,50, não vai poder tomar contra-ataque. O Corinthians tem que estar extremamente recuado e passivo.
É isso. Esse é o principal ponto. Se o Corinthians já não tiver assim, esqueça. Esse 1,50 não vai entrar, não vai encaixar. Se algo nesse sentido acontecer, pode encaixar e eu estarei lá no trade. 1,50 pro Gala Panther também não foge do meu radar. Se essa cotação subisse um pouquinho no ao vivo, quem sabe, o cara deixar um Panther aqui e acolá, mas porra, 1,50 é foda. Mas vai vencer. Mas vai vencer. Muito me surpreenderia se o Corinthians vencesse lá do Gala. Isso aqui é perder de pouco para voltar vivo pro jogo de volta. Diferente do Palmeiras e Fortaleza. Eu não acho que o Fortaleza vai para voltar vivo na casa do Palmeiras. Quer dizer, acho que sim. Mas no sentido assim, o Palmeiras dá muito mais jogo. Desculpa, o Fortaleza dá muito mais jogo, muito mais confronto com é, esse duelo aqui dá muito mais jogo hoje do que esse Galo e Corinthians. É o Corinthians voltar vivo, o Fortaleza também, mas no sentido assim, o Fortaleza pode jogar um pouquinho mais. O Corinthians, eu não sei se ele pode se permitir jogar bola, não. Eu acho que o Corinthians vai ter que se permitir sobreviver. Sobrevivência, e é isso. E meia-noite, só pra gente chegar e eu cortar aqui o vídeo, a gente fazer o vídeo da MLS. Tigres e Monterrey. É... Cara, jogo duro. Eu não me surpreenderia se o Monterrey vencesse na casa do Tigres. Não é tão difícil vencer na casa do Tigres, apesar dos bons últimos resultados aqui. O Tigres ele tá com alguns vacilos agora. Tem um ponto. O Tigres em casa, ele perdeu inclusive pro Monterrey, perdeu pro Clube América, ele só perde pros grandes. O Toluca foi inventar de jogar muito aberto com o Tigres aqui, achou 1-0 no Tigres, tomou a virada no HT, tomou a goleada, o Tigres matou o jogo. O Tigres matou o jogo. O Toluca foi achar que estava jogando de mano a mano, que era o Monterrey, que era pô, até um León, que era o Clube América. O Tigres matou o jogo. O Monterrey vai jogar bem, eu acho que ele vai fazer a mesma estratégia contra o Santos Laguna. Vai jogar para jogar reativo, para definir em casa. O Monterrey sabe cuidar muito bem do jogo, do resultado. Agora sim, o Monterrey é o time que é o seguinte: fora de casa ele vem, às vezes vai ter a bola sobre você, às vezes vai deixar você ter a bola. Ele se defende muito bem recuado, então ele vai te levando em banho-maria. Se ele tiver uma oportunidade para te fazer um gol, ele vai te ataca. Se não, também o Monterrey está em paz, define em casa, pá, pode ser 0-0 o jogo. Então, é um jogo de muito estudo e é preciso olhar peça a peça desse jogo, porque não é um jogo fácil para o Tigres. Agora, se o Monterrey vier, que eu acho que não vai vir, num banho-maria, achando que também vai levar o resultado com muita facilidade em casa e tal, vai tomar a peia do Tigres, porque os times que fizeram isso com o Tigres vacilaram. Pô, dizer que não foi mérito do Tigres é covardia, mas às vezes foi mais demérito do adversário. Ah, o Tigres não tá bem e tal, e aí os caras se abriram demais. O Toluca se abriu pra caralho, tomou 3-1, pô. Tomou a virada no primeiro tempo e aos 71 minutos, se eu não me engano, tomou o 4-1, não foi? 72, Nico Lopes, inclusive que era do Internacional. Tudo bem que foi um gol de pênalti, mas assim, pô, foda-se, né? A verdade é que o Toluca ia perder esse jogo todo jeito. A postura que ele estava aberto e com 1-0 saindo para jogo como se fosse fazer 3-0. É até melhor que um time jogue assim, é mais gostoso para o futebol. Mas o Toluca estava muito exposto, muito exposto. E ele não tem o mesmo elenco. Na verdade, não é que ele não tem o mesmo elenco, ele não tem defesa para aguentar o ataque do Tigres, né? Mas o Monterrey é um time de muito estudo, muito inteligente, tem uns caras muito macaco velho e vai dar jogo. Vai ser jogo bom. Não projeto nada no pré-live. Pode ser 0-0, pode ser 1-0, como pode ser 3-2, 2-1. Então, é um jogo muito difícil de ler. E é isso. 24 minutos de vídeo. Agora vamos só fazer análise da MLS. Beleza? E é nóis.